Revisão da vida toda. Nesse vídeo você vai entender tudo sobre o seu processo. Aquilo que o seu advogado não te falou, aquilo que ninguém falou, eu tô aqui para revelar. Então, já se inscreva nesse canal para a gente começar juntos, pessoal. Eu vou mostrar o que cada movimentação significa, vou mostrar como pesquisar pelo seu processo, vou mostrar tudo que você precisa saber. Combinado assim? Então, show de bola. Quero mandar aquele abraço para os membros do canal. O Carlos Nune, Aparecido Dias, Régia Soares, Pedro Alberto, Tavares Neves, Francinete Magno, Carlos Silva, Luiz Roberto, Oswaldo Tidavera, o Marco Antônio está sempre aqui comentando, né? Edinaldo Azevedo, Francisco Dias, Daniela Camura, Wilson Maria, Joaquim Pulqueri e João Krasik, Carlos Alberto Mazuca, nosso cliente aqui, né? Joaquim Pulquério dos Santos, falei errado, perdão. Carlos Alberto Mazuca virou nosso cliente aqui também. Álvaro Reis, José Sebastião, o Hamilton Casalinho. Mandei um áudio esses dias para o senhor Hamilton. Obrigado também pela confiança em nosso escritório. Ricardo Carlos, José Roberto Parisi, obrigado por estar aqui. Neuza de Paulo, Luiz Carlos Barros, o Vitor Hugo Ferraz, Josimara Siqueiroli, o Edmundo Sérgio, o Ataro Assari, o Ataro, eu também mandei um áudio esses dias, Laudirce Albuquerque, Valdecir, o Luiz Carlos Cerqueira, o Wilson Santos, grande Wilson Santos, muito obrigado pela confiança de cada um de vocês, apoiando esse canal, é realmente muito importante ter vocês aqui, tá certo? E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro. Tivemos aqui também a participação do pessoal, né? Vou trazendo depois certinho, tá bom, pessoal? Então, quero agradecer muito de coração todo mundo que está na luta pela revisão da vida toda, mais do que nunca. Vamos lá, pessoal. Quando você pesquisa pelo seu processo, o que você tem que fazer? Ó, deixa eu mostrar. Ó, tô no Google, certo? Eu uso esse fundo escuro, mas esse aqui é o Google, ou usa o buscador que você gosta aí, tá tranquilo. Tá, você tem que ter a noção de que temos 6 tribunais regionais federais. Eram 5, né? Criaram o sexto em Minas Gerais, então temos 6 tribunais regionais federais. A busca vai começar por qual TRF você pertence, tá certo? Então deixa eu colocar aqui na tela, pessoal. Ó, quando você pesquisa, por exemplo, ó, pagamento aqui de precatórios e RPVs. Aqui. Esse aqui é o site da Justiça Federal. Conselho da Justiça Federal libera pagamentos de RPVs, né? Tudo certinho, beleza. Aí aqui no final a gente tem como se fosse um resumo bem interessante. Por quê? Eu vou falar os estados e qual tribunal regional federal você pertence. Guarda essa informação, porque depois aí eu vou te ensinar a buscar o seu processo, tá? Então, vamos lá, pessoal. Talvez você já saiba disso, mas tenha paciência com quem ainda não sabe disso. Vamos lá, então. Atenção! Se você é do Distrito Federal, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. Se eu falei o seu estado, então atenção, você é do TRF da primeira região. Guarda isso na cabeça, TRF1. Eu sou do TRF1, eu sou do TRF1. Vamos lá, deixa eu só passar o resto do pessoal aqui e vou ensinar cada um a buscar o seu processo. Atenção, Rio de Janeiro e Espírito Santo, TRF da segunda região. Rio de Janeiro e Espírito Santo, eu sou TRF2. Eu sou TRF2. Beleza, guarda essa informação. Vamos seguindo. Atenção, São Paulo e Mato Grosso do Sul, TRF da terceira região. São Paulo e Mato Grosso do Sul, guarda aqui na cabeça, TRF3. TRF3. Beleza. TRF3, na Avenida Paulista, a poucos metros do nosso escritório, que inauguramos mês passado. Já estamos com atendimento presencial, hein? Tá bombando, vamos juntos. Atenção, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, TRF da quarta região.
Então, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, TRF 4, TRF 4. Tá acabando já, pessoal, calma lá. Atenção, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba, Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Paraíba, TRF 5. Guardou? E aqui, Minas Gerais, TRF 6. Beleza. Se perdeu aí, volta um pouquinho o vídeo, beleza? Mas eu preciso continuar aqui o conteúdo, tá bom? Beleza, então já entendi. Pô, doutor, beleza. Eu sei, por exemplo, que o meu é o TRF 3, por exemplo, tá? Beleza, o que eu faço? Pessoal, o ideal é você sempre perguntar para o seu advogado o número do processo. Por quê? Porque primeiro, com o número do processo, você consegue fazer a busca. Ah, doutor, mas eu não consigo buscar com o meu CPF? Você até consegue, mas a busca mais efetiva é sempre pelo número do processo. E outra, quando você pergunta o número do processo, o advogado ele já vê que você é mais esperto, ele já não vai te passar para trás, porque ele fala: opa, senhor João aqui, senhora Maria, está pedindo o número do processo, ele quer acompanhar o processo, então vou ter que trabalhar certinho, vou ter que fazer tudo certo. Claro que isso vai da índole de cada advogado, é claro, né? Mas eu estou dizendo assim: você é cliente, você contratou advogado, fica em cima dele, respeitosamente, mas fica em cima, você contratou. Entenderam? Então, eu faço o parecer jurídico, né? Para quem quiser uma segunda opinião dos processos, a gente faz o parecer jurídico. Você continua com o seu advogado, mas pelo menos tem um documento sabendo tudo que foi feito, tudo que poderia ter sido feito, se está certo o seu processo, se precisa corrigir algum erro, o que falta para dar tudo certo. Então a gente faz esse parecer jurídico, é como se fosse uma segunda opinião. É um serviço contratado, um serviço particular, que tem custos. Entra em contato no WhatsApp se você quiser, pelo menos para saber o preço, nem que seja de curioso. Entra em contato, vê o preço, a gente não vai ficar mandando mensagem para você depois, fica tranquilo, a gente não vai ficar tentando vender depois. Se você quiser, você vem. Mas o que eu quero dizer com isso? Ao elaborar esses pareceres jurídicos, a gente vê, né, o advogado junta lá até o contrato de honorários no processo, para ele poder separar os honorários depois, até aí não tem problema, mas eu vejo que o cliente pagou 3, 4 mil reais de entrada e o advogado sequer responde no WhatsApp. Isso me dói o coração. E isso também mancha os advogados que estão querendo trabalhar direito. Por quê? Porque cada um cobra o quanto que quiser. E o mercado é livre. É igual no mecânico. Você vai num mecânico aqui, ele pode te cobrar 10 mil reais, o outro faz por 3 mil e o outro faz por 1.000. Tranquilo. Isso aí, cada um cobra o que quiser e cada um paga o que quiser e tiver condições. Não é isso que eu estou criticando. Mas eu estou falando o seguinte: você quer oferecer, isso eu estou falando para os advogados, tá? Você quer oferecer um serviço premium, né? Um serviço top, serviço cobrado, beleza, pode cobrar pela sua hora, pelo seu serviço. Todo profissional tem que ser remunerado. Só que você não está oferecendo um serviço premium, você está recebendo por isso e você não está oferecendo um serviço condizente com aquilo que você cobrou. Então, assim, muito cuidado com isso aí. Eu estou falando para os advogados, botar a mão na consciência. Ou então já abre mão do processo, fala que você não quer mais acompanhar o processo. Ué, né? Você fez um juramento na OAB de acompanhar e honrar o seu cliente. Você não quer mais trabalhar, meu filho? Pendura a chuteira e passa para outro advogado que queira trabalhar. É simples. Beleza. Pediu o número do processo, o advogado vai ver que você está em cima, que você não é bobo. E terceiro, para o advogado passar o número do processo, ele tem que ter protocolado. Porque a gente está vendo muito isso também. Doutor, eu quero uma segunda opinião, eu entendi que eu tenho que pagar, eu quero contratar esse parecer jurídico. Aí o cliente chega lá, nem sabe se foi protocolado o processo. Que dirá se foi da forma correta ou não, isso aí a gente vai analisar, mas o cliente nem sabe se foi protocolado. O advogado, tem advogado que ficou 2 anos com os documentos na gaveta, pessoal, e não protocolou o processo. Olha que absurdo.
Então, pede o número do seu processo para o seu advogado, beleza? Tá bom. Aí você vai no Google, aqui, né? Google, buscador, qualquer um. Lembra que eu te falei, o seu TRF? Ah, doutor, por exemplo, o meu TRF é o 3, terceira região. Por exemplo, tá, pessoal? Então você vai fazer o seguinte: você vai digitar TRF 3, consulta processual. Ou, talvez até melhor, que já te direciona mais certinho, consulta pública. Porque a consulta processual, às vezes, ela pode te jogar para um link que você vai ter que acessar o sistema, que aí, sistema dos advogados, né? Então, a consulta pública, aí não tem erro, vai te jogar para o link, por exemplo, esse aqui, tá? Tô dando um exemplo do TRF3, tá? E aí você coloca o número do processo aqui. Ou tem a opção do CPF. Você pode fazer a busca pelo CPF, não tem problema nenhum. Mas eu já te dei 3 motivos para você pedir o número do seu processo para o seu advogado. Pede hoje. Pede hoje. Eu não sei, às vezes você está vendo no final de semana, né? Mas então pede na segunda-feira. Nossos clientes podem mandar mensagem a qualquer hora. E, claro, que a gente vai responder em horário comercial, mas mandar mensagem, porque tem gente que só pode mandar mensagem à noite, né? Trabalhou o dia inteiro, tem que. Ah, doutor, só consigo mandar mensagem à noite. Fica tranquilo, a gente vai responder no primeiro horário comercial. Então, entre em contato. Beleza. Ah, doutor, tô com preguiça, ou então meu advogado não me responde. Vai, busca pelo CPF, então não tem problema não. É que se você buscar pelo CPF, pode aparecer mais de um processo, tá? E aí, você vai ter que ver, é um número bem extenso, e depois do hífen, vai ter assim, 2020, por exemplo, é o ano que você entrou o processo. Então vai ter lá 05331, não sei o que, não sei o que, não sei o que, hífen 2021. Aí vamos supor que você entrou com a revisão da vida toda em 2023, mas você entrou lá com outro processo em 2021. Então, vê essa lista para você ver certinho qual que é o da revisão da vida toda que você quer ver agora, tá bom? Beleza. Combinado. Doutor, entendi. Show de bola. Agora eu já aprendi a pesquisar o meu processo. Tá. Pessoal, se você quiser, você pode fechar o vídeo, mas o que eu vou ensinar agora é você compreender o seu processo. Por quê? É cheio de juridiquês, meu amigo e minha amiga. É muito termo complicado, tá? Então, o Barroso até critica, né? Fala que tem que ser um português mais simples. Aí depois ele começou a reunião, a audiência lá, começou a falar um monte de termo em latim, né? Então, vai saber, né, pessoal? É cada um, né? Mas realmente, são muitos termos jurídicos e alguns você vai ter que entender, né? Então vamos lá. ACP, não vai ser exatamente o caso aqui, mas se você estiver meio que confundindo, né? Ação civil pública é uma ação usada para proteger interesses da coletividade. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho pode entrar para garantir a saúde e segurança de várias pessoas. Eu estou dizendo isso porque tem gente que confunde ação civil pública com mandado de segurança ou com outras ações, tá? Só quis fazer essa ressalva aqui para vocês. Muito bem. Ação rescisória. O que é ação rescisória? É uma ação utilizada para desconstituir, ou seja, para quebrar uma sentença ou acórdão quando não cabe mais recurso, ou seja, ocorreu o trânsito em julgado. Aumentar um pouquinho aqui, pessoal? Aí, ó. Tá dando para ler melhor? Então tem gente que fala: "Nossa, meu advogado perdeu o prazo, transitou em julgado, não dá para fazer mais nada, e agora?" e tudo mais, né? Claro que depende de cada caso, viu, gente? Não tô. Depende de cada caso, mas saiba, pelo menos saiba que existe a ação rescisória. Ela tem prazo também, viu? Ela tem prazo. Por isso que eu falo, quiser um parecer jurídico, ou procura um advogado de sua confiança. Se quiser, vou deixar aí o WhatsApp no comentário fixado, tá bom? Ou o WhatsApp está aqui em cima. Mesmo que você queira o atendimento presencial na Avenida Paulista, pode entrar em contato no 61
985220420, que aí a gente já organiza esse atendimento, fica tranquilo, tá bom? Pelo menos nesse 61, você tem a certeza que está falando com o professor Nakamura ou alguém da equipe, né, claro. Mas pelo menos, quem aí que não entrou em contato aí, né, nesse ano eu tô mandando áudio aí para um monte de gente. Sempre que possível, tá? Às vezes eu estou numa consulta, eu estou atendendo alguém, estou numa audiência. Aí, claro, né? O atendente aqui vai ajudar. Tem o Maicon da equipe de atendimento, entre outros. Beleza? Combinado. Ação rescisória, já sei que quebra a coisa julgada, quebra o trânsito em julgado. Acórdão. Acórdão você já ouviu falar, né? É uma decisão de segunda instância, onde o processo é analisado não por apenas um, mas por 3 magistrados, se for em segunda instância, ou se for no STJ ou STF, também é chamado de acórdão. Lembra? Publicação de acórdão. O acórdão é a sentença, só que proferida por mais de um magistrado, tá bom? Então, acórdão é a decisão que a gente quer ver na revisão da vida toda. Publicação do acórdão é você dar publicidade a isso. É que assim, hoje em dia na internet dá para ver tudo, mas pensa assim, uns anos atrás, publicação do acórdão, eles iam lá, eles pregavam, literalmente pregavam a decisão na parede ali do fórum, tá? Por exemplo, ou publicava em jornal de grande circulação, no diário, hoje é eletrônico, né? Diário de Justiça. Então, beleza, publicação do acórdão é dar publicidade ao acórdão, que é a decisão. Então, você vai ter provavelmente aí no seu processo até a sentença. Em alguns casos ou outros, pode até ter um acórdão. E no tema 1102, que é o que serve de modelo para todos os outros processos, a gente já teve o acórdão a favor dos aposentados e agora a gente quer ver o acórdão dos embargos de declaração, tanto no tema 1102 como nas ADIs 2110 e 2111, beleza? Isso aqui é uma aula, pessoal. Quem quiser, aproveita o conhecimento aí que está de graça, tá bom? Agravo é um recurso usado contra uma decisão que não encerra o processo. Porque, pessoal, nem toda decisão do juiz encerra o processo, tá? As principais decisões, sentença e acórdão, sim, mas algumas o juiz pode decidir sem encerrar o processo. Alvará, ei, coisa boa! Quem que não quer ouvir o alvará? Até advogado gosta também dessa palavra, né? Alvará. Por quê? É a autorização judicial assinada pelo juiz para determinar o pagamento de valores ou prática de algum ato, né? Então, saiu o alvará, doutor. Quer dizer que o pagamento está liberado, é só ir lá sacar. No nosso caso, no nosso escritório, a gente, no momento oportuno, no momento adequado, a gente sempre vai informar a conta do cliente, a conta poupança, a conta corrente, a conta do cliente, ele vai receber a parte dele e a conta do escritório vai receber a nossa parte conforme o contrato de honorários. Então você tem uma dupla garantia. Você tem a garantia do professor Nakamura, né, que eu estou falando, ó, é tanto, é tanto. Não, beleza, doutor. Você tem que receber o que você trabalhou, tá certo isso? Não tô achando ruim, não. Então, transparência total. Eu, né, tô dando essa garantia e o juiz federal estudado, concursado, cujas decisões têm fé pública, né, o juiz federal ele vai parar também para analisar e vai dar o ok se o doutor Nakamura trabalhou certinho e se o contrato de honorários está de acordo com o código de ética e tabela da UAB, tá bom? Então, pelo menos a gente faz assim, em vez de ficar aquela história, né, do advogado sacar todos os valores para depois passar para o cliente. Aí, cada um é cada um, beleza? Arbitragem é quando você escolhe alguém para arbitrar, para decidir o seu processo, para não ficar longos anos, mas isso aqui não é importante para a revisão da vida toda. Arquivo provisório também não. Audiência. Audiência é a sessão em que o juiz tenta conciliar as partes ou que ele interroga, né? Na revisão da vida toda não tem audiência, por quê? Porque o INSS não faz acordos. Se fizer acordo, é geralmente em processos de incapacidade, né? Então, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, embora hoje sejam chamados de auxílio por incapacidade temporária ou a incapacidade permanente, tá? Mas eu falo aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, que é mais fácil de você entender. Bom, então
O INSS não oferece acordo, então o juiz pensa assim, para que eu vou fazer audiência para os dois sentarem aqui e ver se não tem acordo, não sei o que, não sei o que. E no caso da revisão da vida toda, a prova é documental, ou seja, com documentos a gente comprova que você tem direito. A gente junta suas contribuições anteriores a 94, a gente faz os cálculos, né? Diferente, por exemplo, se você quiser reconhecer período sem carteira assinada e aí você junta testemunhas, vai precisar de audiência para ouvir esse pessoal. É só um exemplo, tá bom? Bis in idem. Isso aqui é importante, pessoal, porque você já deve ter ouvido falar, isso aí eu passou em branco, né? Bis in idem, em latim, duas vezes o mesmo. É uma repetição relacionada ao mesmo fato. Seja pagar duas vezes pela prestação do mesmo serviço, seja ser punido duas vezes, né? Então, bis in idem. Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. É um exemplo. Aqui, ó, carta precatória. Isso aqui é importante também. Por quê? Porque não vai ter carta precatória aí no seu processo, mas talvez em algum processo trabalhista, né? Você já ouviu falar. É quando o juiz ele ordena a uma diligência de outra cidade, né? Para outra cidade. Então, ouvir uma testemunha por carta precatória, tá? Precatória tem origem no verbo latim precare, que significa pedir. Não confundir com precatório. Precatório e RPV é aquilo que, né, é a ordem de pagamento para depois sair o alvará. Isso a gente já viu. E carta precatória é você cumprir uma ordem, uma diligência em outra cidade, tá? Então não confundam. Eu já vi gente confundindo, eu queria trazer isso aí. O que não for relevante, pessoal, eu vou passando reto. CTPS, você já deve saber, mas eu vejo que tem cliente no WhatsApp que ainda não sabe. Então, quando a gente pede, pode mandar as fotos da CTPS, é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Aquela azulzinha mesmo, é a azulzinha aí que você já conhece, beleza? Citação. Quando você entra com o processo, o juiz, ele primeiro vai ver, o servidor da vara, na verdade, né? Ele vai fazer uma análise preliminar para ver se você juntou a petição inicial da forma correta, se tem documentos, se tem cálculos, se tem comprovante de residência, se está faltando alguma coisa. Nessa primeira análise, ele não vai ver quem está certo e quem está errado. Ele ainda não vai falar nada, mas ele vai ver pelo menos os requisitos processuais e depois vai mandar a citação, vai mandar citar o INSS, né? Cite-se o INSS, tá? Citação é o ato de chamar o réu ao processo para se defender, tá bom? Coisa julgada tem a ver com trânsito em julgado, né? Porque coisa julgada é a qualidade que torna a decisão de mérito imutável e indiscutível, né? Então, quando a gente fala assim, isso não faz coisa julgada. Então, a gente está falando que tal fato não vai encerrar o processo de vez, tá? Ou vai encerrar, entendeu? Então, coisa julgada e trânsito em julgado caminham juntos. Muito bem. Aqui, fundamental. Quem saiu do vídeo já perdeu. Pessoal, autos conclusos ou auto em processo em conclusão, né? Concluso ou conclusão. No português, quando a gente fala assim, mas qual que é a conclusão disso tudo, né? Onde você quer chegar? Qual que é o final disso tudo? Significa, quando fala autos conclusos, quer dizer que o processo está com o juiz para ele proferir uma decisão, tá bom? A fase de conhecimento, né? É a fase processual em que se discute os direitos. É como se o juiz estivesse conhecendo do processo. Já ouviu aquela frase? Dai-me o fato que eu te dou o direito, né? Então, me fala o que está acontecendo, por que você acha que você tem direito, eu vou te falar, que eu vou te dar a sentença, eu vou te dar essa resposta. Então, a fase de conhecimento é a fase processual, porque depois a gente tem a execução, que é dar efetividade ao que foi decidido na sentença, tá bom? Dar provimento é dar decisão favorável a um recurso, modificando decisão anterior. Data venia, você já ouviu isso em latim, é você respeitosamente pedir licença, né? Então,
os ministros falam toda hora, né? Não, data vênia, o entendimento do ministro relator, eu entendo que tal, 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 tal. Então, com licença, com respeito, eu vou divergir da pessoa, tá? De ofício é uma expressão que vem de ex officio, né, por lei ou em razão do cargo ocupado. Por exemplo, a modulação de efeitos, quando requerida, ela deve ser analisada de ofício, né? Então, mesmo que tivesse algum defeito no recurso, por exemplo, essa parte de modulação de efeitos já deveria ser analisada de ofício, né, em razão do cargo. Decadência, rapaz, isso aqui o aposentado pode nem ouvir falar, né? Perder um direito pelo passar do tempo, tá? Desembargador é o juiz que atua na segunda instância, né? Então tem o juiz, o desembargador e os ministros, tá? Deserção é a consequência de não pagar custas processuais ou depósito recursal, né? Então o juiz, ele viu que você ganha muito bem, né? Brincadeira, né, pessoal? Mas o aposentado junta lá o imposto de renda, junta lá aí vamos supor que o juiz fala, esse aposentado ele ganha bem. Ele tem que pagar as custas do processo. Se não pagar, vai gerar deserção, né? Não vai prosseguir com o processo, tá bom? Despacho, isso aqui é importante, isso aqui você com certeza vai ver no seu processo. É o ato do juiz para dar andamento ao processo que não tem conteúdo de decisão. Isso aqui eu vejo aluno de direito e já vi advogado confundindo. Despacho não é sentença, tá? Sentença decide. Despacho é um ato do juiz, não é necessariamente uma decisão, não é decisão. Por quê? Se fosse uma decisão que não encerra o processo, seria decisão interlocutória, que a gente já viu lá atrás, né? Então, despacho é um ato do juiz. Por exemplo, ele dá o despacho para citar o INSS, tá bom? Dilação, né, prorrogar o prazo. Diligência é um ato praticado local fora da unidade judiciária. Vamos indo aqui para o que embargos de declaração é um recurso usado para apontar contradição, omissão ou obscuridade ou erro material em sentença ou acórdão, também chamado de embargos declaratórios, tá certo? Beleza. Ementa é o texto reduzido, resumo. Isso aqui é muito comum quando você vai ver uma decisão, aí tem lá ementa. É um resumo da decisão, porque às vezes a decisão tem 40 páginas. Aí, para você não precisar ler as 40 páginas, você lê a ementa, né, o resumo ali para ver já do que se trata, tá bom? Execução, uma fase do processo que dá cumprimento à decisão judicial, basicamente quando o pagamento é feito. Ex nunc, né? Desde agora, termo que significa que a decisão tem efeito prospectivo. O que é prospectivo? Daqui para frente. Ou seja, não é retroativo, vale daquele momento em diante, tá? Então, ex nunc, né? Você já ouviu aí efeitos da ADI, né? Se declarar a inconstitucionalidade, ex tunc, retroage. Se não declarar, ex nunc. Ex officio, mostrei de ofício para vocês. Exordial é o mesmo que petição inicial. Ex tunc, desde então, né? Termo que significa que a decisão tem efeito retroativo, ou seja, também vale para situações passadas. Vamos indo aqui. GRU, Guia de Recolhimento pela União, para recolher taxas, custas, emolumentos. Algumas coisas não... Honorários de sucumbência são os valores devidos pela parte perdedora no processo ao advogado da parte vencedora. Não se confundem com honorários contratuais. Qual que é a diferença? Doutor, eu combinei, sei lá, R$ 4.000 de entrada com o meu advogado, mais 30% dos atrasados, por exemplo, tá? Esses são os honorários contratuais. Só que, se você ganhar um processo ou se você perder um processo, você pode ser, você ou a outra parte, quem perder, pode ser condenado a pagar os honorários de sucumbência sobre o valor da causa, tá? Então, esses honorários de sucumbência, eles são separados dos honorários contratuais. Isso vem também na decisão certinho definindo, condeno ao pagamento de honorários de sucumbência, tá? É a parte perdedora pagar para o advogado da parte vencedora. Isso não se confunde com honorários contratuais, porque os honorários de sucumbência nem sempre são aplicados, tá? Juizado especial, tem algumas exceções, então nem sempre eles são aplicados, tá bom?
Ah, doutor, se eu perder bate na madeira, bati 3 vezes aqui na madeira. E se eu, eventualmente, eu perder um processo? Se você for beneficiário da justiça gratuita, daí você pode ser condenado, mas não vai precisar pagar. E aí vai ficar suspenso por 5 anos. O que é essa suspensão? É assim, o juiz ele vai ver que você ganha menos de 2 salários mínimos, por exemplo. Ele vai ver que você não tem condições de pagar as custas processuais. Custas processuais não tem nada a ver com honorários contratuais, mas custas processuais, se você perder o processo, né, você vai ver que o juiz vai ver que você é uma pessoa pobre no sentido jurídico, econômico do termo, tá? E aí ele vai suspender o pagamento das custas. Mas vamos supor que ano que vem você ganha na Mega Sena. Oi, rapaz, tomara! Então, se você ganhar na Mega Sena dentro de 5 anos, você vai ter que pagar essas custas processuais. Ah, doutor, mas eu pago com gosto. Eu sei, eu só estou te explicando, eu só estou te dando o exemplo, tá bom? Impedimento, né? Condição em que a parcialidade do juiz é presumida. Ele não pode atuar no processo quando a parte, por exemplo, é familiar, ou no STF, né? Quando tem gente lá com cônjuge, com escritório de advocacia lá, vocês já viram essa história, né? Vocês já viram essa história, né? Também tem a questão de suspeição que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Porque igual, quando o Gilmar Mendes, ele já foi AGU nas ADIs, né? Como é que ele quer julgar a ADI agora, se ele foi parte antes? Então, a gente vai ver também, a gente já viu essa questão também, né, pessoal? É complicado. Instância é o grau de hierarquia judiciária ou grau de jurisdição. Primeira instância, né? Então, o Alexandre de Moraes falou que a decadência tem que ser analisada pelo juiz de primeira instância, o juízo de primeira instância, pelo juiz ali da comarca, né? Então, eu moro em Fortaleza. Tá, a gente vai entrar com o seu processo em Fortaleza. Ah, mas não é em Brasília? Não, em Brasília tá lá tema 1102, né? Mas o que vai servir para o Brasil inteiro, mas o processo a gente entra na sua comarca, tá? Ah, eu moro em São Paulo, eu moro em Porto Alegre, eu moro em, né? Você entendeu? A gente vai entrar aí na sua comarca. E aí, se precisar recorrer, aí sim vai para a segunda instância, né? E aí sim ele vai subindo para STJ, STF. Intempestivo, fora do prazo legal, né? A manifestação da AGU foi intempestiva, foi fora do prazo. Lá o presidente da República, Congresso Nacional, perderam o prazo para opor contra-razões dos embargos ou qualquer coisa nesse sentido, perderam o prazo nas ADIs. Você viu essa parte também. Instrução, fase processual em que o juiz ouve as partes, colhe as provas. Jurisprudência, entendimento resultante de reiteradas decisões. Então, poxa, o tribunal decidiu que o tal profissão é atividade especial, formou jurisprudência. O STJ decidiu que o Brasil inteiro vai, no tema 999, vai ter direito à revisão da vida toda, formou jurisprudência. O STF, em repercussão geral, decidiu sobre o tema 1102, formou jurisprudência, tá bom? Jus postulante é o direito de postular, né, via de regra para advogados habilitados na OAB. Né? Então, por exemplo, eu sou advogado há mais de 12 anos sem nenhuma advertência ou reclamação na OAB. Isso quer dizer que nunca nenhum advogado reclamou do nosso trabalho, nunca nenhum cliente reclamou do nosso trabalho. Mas porque a gente toma cuidado com isso também. A gente faz o filtro, só atende realmente, né? A gente faz uma análise antes e tudo mais. Ou você, em casos de juizado especial, você pode entrar também por conta própria, tá? Aí você tem que acompanhar o processo, né? Litigante de má-fé, aquele que age contra a lei, mente ou usa o processo para objetivo ilegal, se recusa injustificadamente a cumprir ou atrasa o andamento do processo. Por isso que eu falo, professor Nakamura, é opinião, tá? Minha opinião é que o INSS deveria ser condenado por litigância de má-fé. Porque se você fica querendo atrasar o processo, você pode ser condenado a pagar uma multa. Ao meu ver, o INSS tem o direito de se defender e tudo mais? Ele tem. Só que quando ele começa a atrasar o processo, quando ele começa a falar números falaciosos, fantasiosos, começa a inventar número da cabeça dele, 480 bilhões e não sei o quê, ao meu ver, ele deveria ser condenado por litigância de má-fé, porque não tem como, né, pessoal? Aqui a gente tem mais algumas
mais algumas. Aqui o precatório, né, que é diferente do RPV, porque RPV é até 60 salários mínimos, precatório acima de 60 salários mínimos, que depois irão gerar o alvará para você sacar ou receber na sua conta o dinheiro, né? Acho que estamos encerrando. Relator, né, o desembargador ou ministro, que analisa em primeiro lugar o recurso, é quem recebe o processo. A sentença, a decisão de primeiro grau, diferente do acórdão, né? Então, graus diferentes. A suspeição impõe ao juiz o dever de se afastar da causa por suspeita de imparcialidade, né? Vocês viram isso. Sustentação oral é a defesa feita pelo advogado oralmente, pode ser fisicamente, pode ser de maneira virtual. Trânsito em julgado, expressão usada para uma decisão da qual não se pode mais recorrer, seja porque os recursos foram apresentados ou o prazo se esgotou. Tem advogado perdendo prazo para recurso. Mas é o que eu falei, recorrer não vai poder, mas lembra da ação rescisória? Falei para vocês, né? Quem assistiu, tá vendo aí. E beleza, pessoal, era isso. É isso. Então acho que agora você consegue entender o seu processo de forma completa. Pessoal, realmente, poxa, uma live aí de quase 40 minutos. Eu quero ajudar você, entendeu? Então, poxa, se inscreve aqui no canal, é de graça. Clicar em inscrever é de graça. Deixa o like aí e comenta. Revisão da vida toda já. O algoritmo das redes sociais precisa levar a revisão da vida toda para a mídia, precisa mostrar para a mídia que revisão da vida toda é importante, que o aposentado está de olho e a mídia só vai começar a noticiar revisão da vida toda quando realmente vê que o aposentado está de olho e que isso dá ibope, né? Então, o aposentado quer a revisão da vida toda. Precisamos mostrar o que está sendo feito com as contribuições anteriores a 94. E Deus te abençoe grandemente. Obrigado por estar aqui. Cansei. Vou tomar um café e continuar trabalhando aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe e até a próxima.